Então, são 3 bancas bem diferentes, completamente diferentes. Assuntos Petrobras e Transpetro similares, inglês e português específicas. Na Marinha tem mais ou menos ali, cai também cálculo e física. Fazer essa análise para a gente. E a pergunta mais importante: como que passa no concurso público? Cara, assim, vai ser clichê, mas assim, não tem regra, cara. Não tem mistério. É estudar. Claro que cada um tem que se conhecer para saber a melhor metodologia para si. Porque, por exemplo, eu, no concurso da Marinha, foram 3 fases muito diferentes na minha vida. O concurso da Marinha, o concurso da Transpetro e o concurso da Petrobras. O concurso da Marinha eu estava terminando a faculdade. Apesar de não ter sido um aluno na escola que, porra, era muito estudioso, normalmente eu era da bagunça na escola, da turma da bagunça. Na faculdade eu mudei assim completamente. Eu virei um aluno muito dedicado, eu estudei bastante. Foi uma coisa que me deu um estalo, porque os 2 primeiros períodos da faculdade eu só queria saber de cachaça. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Tipo, aquele dia que tu olha no espelho assim. De ressaca. Aí eu falei, cara, aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a tirar nota boa na faculdade, e eu vi, pô, cara, eu sou bom, hein, pô. Eu comecei a falar, gênio, pô, cara, acho que eu passo em 3 concursos aqui. Aí eu fui fazendo, tipo assim, eu fui tomando gosto na faculdade por isso e fiz uma boa faculdade, assim, consegui aprender bastante coisa. Cara, enrola nas perguntas que eu preciso ir no banheiro, mas eu quero ouvir as respostas. Não, vai dá. rolando o William aí. Pô, te pedi um favor, cara, traz uma água pra mim. Show. Vai lá. Obrigado. E aí, cara, acabou que na Marinha especificamente, foi um concurso, cara, que foi gol de barriga, cara. Foi sorte. Foi sorte. Tem esse contexto de eu ter sido um bom aluno na faculdade, mas assim, se for comparar com o que eu me preparei para Transpetro, para Petrobras, cara, foi nada. Eu estudei uma semana, cara. Caiu o que você sabia na prova da Marinha. Cara, caiu o que eu sabia. O que eu não sabia, eu mandei um somebody love lá e deu certo. Teve uma questão de soldagem, cara, que eu mandei um somebody love, cara, e eu acertei a questão inteira. Era uma questão, perguntava o que era solda branca, solda branda, solda, as coisas assim, e eu não lembrava nada. Aí eu fui soltando lá, falei de brasagem, não sei o que, escrevi mó textão. Assim, de fato eu tinha um embasamento teórico ali na cabeça, lá no subconsciente, que eu consegui responder algumas questões. E aí eu acabei fazendo uma boa prova, né? E passei, cara. E foi muita sorte, assim, porque é como eu comentei, né, no início, eu nem fazia ideia do concurso da Marinha. Então, quando eu me inscrevi, faltava, sei lá, 2 meses para a prova, 3 meses, nem sei. E aí, na época eu estagiava, eu estava entregando TCC da faculdade, ou seja, sem tempo, irmão. E eu me formei no dia 29 de agosto de 2014, colhi grau, e a minha defesa do TCC foi, tipo, 3 dias antes. E aí, cara, o que acabou acontecendo? A prova da Marinha foi uma semana, 2 semanas depois, sei lá, tipo, dia 10 de setembro. E aí, pô, foi sorte, cara. Foi sorte, assim, porque eu estudei muito pouco tempo. Mas aí, qual foi a minha estratégia? Eu sabia que eu não tinha muito tempo. Eu peguei todas as provas antigas que tinham da Marinha, no site lá, naquele site bem moderno lá da Diretoria de Ensino, né? Que parece até que tem vírus no site, né, cara? Você fica assim, pô, essa porcaria aqui mesmo é da Marinha, cara. Aí... Cara, mas da Sebrasp também é muito ruim, cara. Sebrasp cara, mas, cara, o da Marinha Sebrasp é ruim também. É quase monocor aquele negócio ali, só preto e azul. O site da Marinha realmente dá uma desconfiança, assim, cara. Eu não sei, acho que precisa fazer um concurso ali para as bancas e para a Marinha fazer um web design lá, cara. Pô, e é barato isso, né, cara? Pô, hoje em dia é o marketing digital, cara. Pô, mas aí foi isso. O concurso da Marinha foi gol de barriga mesmo. Esse aí, se a gente puder colocar ali, né, foi o gol de barriga, porque foi sorte. Tipo assim, o que eu sempre falo, cara? Todo concurso, toda prova de concurso é preparação, mas a sorte sempre vai existir, cara. Uhum. Você vai depender menos da sorte, quão mais bem preparado você tá. Mas é como se fosse uma curva assintótica. Uhum. Não tem 100% de garantia. A sorte vai estar ali. Vai chegar um platô que você pode estar... o nível de preparação está mais elevado, mas o nível de sorte do qual você depende para passar no concurso ainda vai estar ali. Porque a sorte é residual. Cara, você é o segundo cara muito bom em passar em concurso que eu ouço falar isso, cara. Lucas Guzmán, lembra dele, né? Uhum. Era um monitor nosso que passou também no CPC. Ele falou a mesma coisa. Cara, deve ser mecânico. Ele é
Não. Ele fez boas escolhas de engenharia. Ele é eletricista. Aí ele falou assim, cara, concurso você sempre vai precisar de sorte. Exatamente isso, cara. Só que quanto mais eu estudo, menos sorte eu preciso. Exatamente. Eu digo que é como se fosse uma curva de risco, né? Você investe ali, mas você tem um residual de sorte ali que não vai reduzir nunca. Até um dia, se você acordar com dor de barriga e perder o ônibus que você bate, você perde a prova. É uma sorte que você precisa até. Sim. Chega até destabilizado, às vezes, na prova, alguma coisa que acontece no dia anterior, com a família. Sim, com certeza. Somos humanos. Tem fatores externos, tem fatores humanos, né? E, assim, não tem como excluir isso. Claro que, né, quanto mais bem preparado você está. E nesse concurso da Marinha, eu acho que eu tinha um nível de preparo, não vou dizer que, não tinha nenhum, porque eu estava recém-formado, né? Eu cheguei ainda a fazer algumas provas antigas, mas, assim, eu não fiz aquela trajetória de quem, veio estudando, tal, pré-edital. Falei, vamos ver qual é aqui. E deu bom. Agora, já no caso do concurso da Transpetro que eu fiz, que eu também estudei para o edital da Petrobras, na época, aí foi bem diferente. Eu tinha pouco tempo também, eu tinha 7 semanas para estudar, mas eu gastei um dia inteiro fazendo um planejamento. Eu peguei uma planilha de Excel, peguei o edital inteiro, e aí eu fui colocando ali no edital todos os pontos na planilha, assim, matéria, termodinâmica, propriedade de substância pura, ciclo de termodinâmico, primeira lei, fui botando. E aí eu fui pegando aquilo ali e fui montando um cronograma de estudo, né? E aí sempre fazendo assim, aí que eu digo que tem que ver o que funciona para cada um. Porque, para mim, eu não funciono muito bem fazendo muito prova antiga. Eu funciono bem entendendo a teoria da parada. Porque, tipo assim, prova antiga, esse é o meu raciocínio, tá, gente? Prova antiga, muitas vezes vai te preparar para resolver aquele tipo de exercício. É importante você fazer prova antiga. Mas se às vezes você está muito acostumado a fazer aquele tipo de exercício e vem um diferente, você não está muito bom na teoria, cara, dificilmente você vai acertar. Entendeu? Então, para mim, funcionou muito bem estudar a teoria e fazer exercício. E aí eu fui modo tradicional. Peguei o Van Wylen de termodinâmica, eu peguei o Fox de McFlu, o Hibbeler de Resmate e fui fazendo meu material de resumo, e sempre dedicava uma parte para estudar a teoria, fazer um resumo e depois um momento de exercício. Fazia isso. Fiz isso durante 5 semanas e as outras 2 semanas eu fiz só de revisão. Tipo, revisão intensiva, assim. E como fiz prova antiga também e tal. Isso funcionou para mim, para a Transpetro. E aí eu montei os meus materiais de estudo que, posteriormente, na Petrobras, concurso de agora, eu resgatei eles e usei. Foi a mesma coisa. E eu tive exatamente o mesmo tempo, foram 7 semanas. Foi, assim, um período bem intenso mesmo, de abdicar, né? Não tenho o que fazer. Abdicar mesmo, assim, final de semana, domingo. Eu tinha pouco tempo. E eu não sei se você já ouviu essa expressão na Marinha, que o tempo é o tempo que você tem. O tempo é o tempo que você tem. Então, não adiantava também, né? Por exemplo, lá no concurso de 2018 que eu fiz, não adiantava também eu querer pegar... Eu tinha que estudar o edital inteiro. E, tipo assim, é melhor o feito do que o perfeito. Eu tinha 7 semanas, era melhor eu passar meio que, tipo, de alguma forma por todo o conteúdo do que, entender a influência da curvatura da casca da banana do negócio ali no sol, na fotossíntese, entendeu? Tipo, eu tinha que passar o conteúdo inteiro. Então, eu preferi diluir aquele conteúdo de uma forma que desse para passar ele no tempo que eu tinha para estudar. Então, foi isso que eu fiz. Resumo. E aí, uma coisa interessante que eu fiz para memorização, isso no último concurso que eu fiz da Petrobras, que eu estava vidrado assim com o negócio de decoreba, porque a parte de cálculo assim, para mim já estava tranquilo. Então, estava pegando mais negócio de decoreba, né, coisas de soldagem, aquelas coisas de matérias assim muito tu tem que saber conceito, mesmo. O cara vai pedir teve uma questão na prova da Transpetro da Petrobras 2018, o cara pediu o diâmetro de um eletrodo para usar no processo de soldagem. Quem é que sabe isso, gente? Diâmetro do eletrodo, cara. Isso numa prova, por exemplo, da Sebrasp, é para você deixar em branco. Essa prova da Sebrasp também nós vamos é para você deixar em branco, porque vai ser totalmente loteria. A não ser que você faça chute técnico. A não ser que sua prova você tenha um nível de preparo tão bom que você consiga deixar só uma, que aí você faz um chute técnico, entendeu? Ver quantas sets erradas você tem. Faz um balanço ali de quantos verdadeiros e falsos tem no cartão resposta. Eles já falaram mesmo que tem meio que um balanço. Eu já vi um cara da Sebrasp falando isso. Tem um balanço aqui que a gente faz, para não deixar nem muito verdadeiro, nem muito falso. Sim. Não, e de fato é isso, cara. Eu fiz isso na prova da Sebrasp agora. Eu fiz isso. Eu chutei algumas questões. Tem gente que eu conheço, que não chutou nada. Mas a minha sorte é que eu chutei poucas questões,
E eu me ferrei mesmo em português e inglês. Né? Na verdade, nem foi nem em inglês, foi em português. Em inglês, eu acho que eu fechei a prova, errei uma no máximo. E acho que em português eu errei 10. Nossa. Minha nota de português foi 20, era 50, né? Na Sebrae você faz mais um e menos um. Então, se você deixar em branco, é 0. E aí, o que aconteceu? Eu fiz das 50 questões, eu acertei 39 e errei 11. Então, fiquei com 28. Então, 39 menos 11, 28. 50 é português e inglês, né? 25 Português e inglês. 70 de engenharia, eu deixei, na verdade, 3 em branco. Porque eram 3 assim, de conta que eu falei, cara, eu não vou chutar uma questão de conta. Não vou chutar. E foi até bom, assim. Eu teria entrado também, se eu tivesse chutado as 3 errado, porque minha nota final foi 85. Aí eu teria perdido 6 pontos se eu tivesse errado as 3, teria 79. Tá entrando gente, eu acho agora até 76, eu acho alguma coisa assim. Mas aí o que acabou acontecendo? Eu dei sorte também porque a minha nota da específica foi muito boa, foi muito alta. Eu acertei das 67 questões que eu marquei, eu acertei 62. Nossa. Ou seja, eu errei 5, então eu fiquei com 57. Então eu fiquei com 57, 28, 85, foi a minha nota final. O cara que passou em primeiro, das específicas, eu só fiquei atrás dele. No concurso geral, foi a segunda maior número de acertos da específica, apesar de não ter ficado em segundo lugar, porque o português me ferrou, entendeu? Mas tem uma diferença muito grande assim da prova da Sérgio Gran Rio para a Sebrae. Muito grande. Eu achava a prova da Sérgio Gran Rio uma prova fácil. É uma prova fácil de fazer. Lá, são questões mais rasas, assim, você não tem muita aprofundação. Exato. Não, e contas simples de fazer. Você não perde ponto também se errar, né, cara? Então marca qualquer coisa. Exato. Não, e contas simples, cara. Tipo assim, tem algumas diferenças da Sebrae para a Sérgio Gran Rio, não só em termos de dificuldade. Por exemplo, a prova de português e inglês na banca da Sérgio Gran Rio não costuma ser classificatória. Então, por exemplo, o William gabaritou português e inglês e eu tirei o mínimo. Mas eu tirei uma a mais na específica que ele. Eu estou na frente dele. A nota geral dele é maior, mas eu estou na frente dele, porque classifica a nota da específica. Então, por exemplo, eu tirei 50 eu acertei 50. E aí eu acertei 10, que é o mínimo na português e inglês. Fiquei com a nota 60. Ele acertou 20 português e inglês e tirou 49 na outra. Ficou com 69 nota total. Eu estou na frente dele, entendeu? A português e inglês entra como critério de desempate. Na Sebrae, não. E isso que foi o que me deixou um pouco assustado. Porque eu nunca fui uma pessoa assim, muito boa de português, especificamente, gramática, né? Eu escrevo bem e tal, mas assim, leio, não tenho o menor problema assim, de leitura, né? Mas não sou bom em gramática. Não lembro oração subordinada. Tipo. Então, essas provas cobram isso, regra de acentuação, né? E ela não cobra assim, essa palavra se acentua assim. Ela fala, essa palavra se acentua assim porque é justificada pela regra tal. Então, você tem que saber, você tem que botar certo ou errado. Então, você tem que saber por que aquela palavra é acentuada, não se ela é ou não acentuada. Uhum. Então, tipo, foi a única coisa que eu estudei foi a regra de acentuação. E aí isso fez muita diferença para mim. Mas um ponto aqui que eu ia trazer é que, cara, é incrível como, de fato, aquele clichê de que cada um tem um método de estudo e funciona para cada um, de fato existe, porque eu sou completamente diferente do que o Matheus falou. E eu acredito de que você precisa saber resolver prova antiga, porque eu funciono assim. Porque eu não consigo ler a teoria, eu entender a teoria. Eu preciso ver na prática como ela é cobrada para entender a teoria como na prática é. Então, eu faço muita questão, muita prova resolvida para ver como a branca aborda aquela teoria, para eu entender como ela aborda, para assim poder resolver mais questões daquele tipo. Mas é real isso, eu sempre falo, né? Você precisa ver qual é o seu método de estudo, qual é a metodologia, o que faz dar certo para você. E você trouxe um contraponto aqui do que eu prego e o que dá certo para mim. Não, é totalmente individual, cara. Cara, para tu ter noção, assim, eu não disse que não é importante ler para antiga, é muito importante. Igual dizer que não é importante ler teoria, é porque funciona para você dessa forma e para mim funciona de uma forma completamente diferente. Mas, por exemplo, eu não conseguiria estudar para um concurso só resolvendo prova antiga. Que tem gente que faz isso, passa, cara. E foi o que eu fiz. Tem gente que faz isso, passa. Tem a galera fantástica entrou comigo para trabalhar, fez quando eu fiquei resolvendo prova antiga, fui lá e fiz. Tipo, Pô, cara, eu não consigo também não. Possível para mim. Eu tenho a necessidade de ir lá e entender o negócio, assim, tipo, por quê? Eu prefiro ficar lendo, se eu tiver que escolher entre ler só e fazer só questão, eu prefiro ficar só lendo. Não faço questão nenhuma, faço questão na prova. Cara, e o que pega para mim, assim, é a memorização. Cara, isso é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma memória muito boa, eu decoro até o CPF da minha sogra, cara. Tipo,
Tipo, eu tenho uma memória muito boa, mas ao mesmo tempo a minha memória é muito seletiva para algumas coisas, assim, não é para tudo, cara. Eu leio um negócio assim para decorar. Sabe o que eu fiz, cara? O que eu fiz para decorar algumas coisas? E olha que doideira. Eu comecei a pegar o meu material de resumo e isso funcionou bastante. Eu comecei a gravar áudio de eu lendo o material, mandava numa mensagem de WhatsApp para mim mesmo e depois botava no fone, ia para academia e ficava ouvindo. Caramba. Caraca. Isso aí inovou, tá? Eu nunca vi ninguém fazendo isso. É tipo decorar fala de filme. Aham. Tipo, para ator fazendo isso. Obviamente eu não consegui decorar tudo, mas assim, algumas coisas ali. E isso foi uma das coisas que eu fiz diferente da prova da Transpetro. Que ainda até faltou falar essa coisa, né? Que você perguntou, como é que foi esse processo aí das provas. Na Transpetro, também para mim era uma outra realidade, porque na época eu ainda morava com a minha mãe. Então eu tinha toda uma questão assim, cara, conseguia chegar em casa e me dedicar 100% ao estudo. Eu, tinha minhas obrigações, trabalhava, mas eu tinha um apoio familiar ali que me permitiu, vamos dizer assim, dar uma solecada aí nas atividades domésticas, né? Tipo, já quando eu fui estudar para Petrobras não era assim, eu já estava morando com a minha esposa, então eu tinha atividades, né, domésticas, eu tinha que dar atenção a ela, eu tinha que dar atenção à casa, então eu não tinha a mesma dedicação. Então é importante também cada um conhecer o contexto atual e também não se esgotar, cara, porque tipo assim, eu passei por um processo bem difícil, né, no curso de formação da Petrobras, que eu comecei a ter, por causa de pressão, assim, né, também estou no final do meu doutorado, não sei o quê, eu comecei a ter crise de ansiedade, assim, né, bastante. E aí voltei a fazer terapia, né, porque na pandemia eu tive muito, assim, voltei a fazer terapia que me ajudou bastante. Então as pessoas também têm que conhecer os seus limites, entendeu? Porque não adianta nada, tu se matar de estudar, porque, cara, você vai chegar na prova do concurso, se você estiver muito estressado, cara, é o fator humano que a gente está falando, cara. Ele não vai te deixar ali bem, não, entendeu? Então, saúde mental tem que estar em dia, tem que fazer atividade física também, porque ajuda a descarregar o estresse, entendeu? Tem todo um outro nível de preparação para concurso ali que eu acho que ajuda, né? Claro que, cara, não tem como não ficar estressado. Não estou falando isso. Não estou romantizando aqui a parada, não. Vai estar estressado, mas tu tem que minimamente ali dosar o teu estresse para tu não bater a cuíca aí, entendeu? Então, eu tive todos esses contextos diferentes. Faculdade, recém-formado, estava trabalhando, já ganhando meu dinheiro, fiz um concurso sem aquela pressão da Transpetro, já morando com a minha mãe. E outro momento, tipo assim, também já estava trabalhando, ganhando dinheiro, não tinha essa pressão de passar, mas era uma coisa que eu queria, mas tinha que dosar ali a atenção para minha esposa, para os meus amigos. Meus amigos eu negligenciei nessa época, porque eu escolhi. É casado com eles, né, cara?